A história da Segunda Guerra Mundial. Em frente. Sempre em frente. Distribuição Sinapse. The warmonger Churchill only wages this war against the German people to save the British Empire. Até a formidável máquina de propaganda nazista pouco pôde fazer para que a posição da Alemanha parecesse qualquer coisa menos comprometedora no início de outubro de 1944. Na parte inicial da guerra, depois que os tanques nazistas invadiram a Polônia, parecia que Adolf Hitler era invencível. E com o passar do tempo, isso era uma coisa em que o Führer alemão não só acreditava, como também dava como certa. Mas desde que os norte-americanos entraram na guerra para lutar pelos aliados, depois do bombardeio japonês à frota naval norte-americana em Pearl Harbor, em dezembro de 41, Hitler e seu eixo do mal foram postos sob pressão cada vez maior em uma escala global. No norte da África, no final de 1942, os alemães foram derrotados na Segunda Batalha de El Alamein, quando o general Bernard Montgomery e o 8º Exército Britânico enfrentaram a raposa do deserto de Hitler, o general Erwin Rommel, e ganharam. A determinação de Montgomery era igual a tudo demonstrado pelos alemães até essa data, como tipificado na véspera de uma batalha anterior, quando ele destruiu todos os planos de contingência para a retirada, dizendo a seus oficiais: "Se formos atacados, então não haverá retirada. Se não podemos ficar aqui vivos, então vamos ficar aqui mortos." Foi esse notável espírito de luta que estava começando a brilhar para os aliados, fosse combatendo no teatro de operações europeu ou pacífico, que estava fazendo toda a diferença. A maré estava virando rapidamente contra Hitler. Enfrentar o poderio do Exército Vermelho Soviético em 1941 também resultara em uma luta maior do que Adolf Hitler pedira. Seus planos para derrotar a Rússia rápida e decisivamente nos meses de verão, antes do início do duro inverno soviético, foram frustrados, porque os invasores alemães enfrentaram feroz resistência. Em fevereiro de 1943, o 6º Exército Alemão havia sido completamente destruído depois da Batalha de Stalingrado. E na Batalha de Kursk, mais tarde no mesmo ano, pela primeira vez as táticas devastadoras da Blitzkrieg nazista falharam. Em outra frente, depois do triunfante progresso dos aliados no norte da África, a Operação Husky visava a Sicília, antes de avançar para tentar a Itália continental. Mas nesse estágio da guerra, a saúde de Adolf Hitler estava deteriorando-se, junto com o seu poder de decisão militar. Foi sugerido que ele já estava sofrendo com o início do mal de Parkinson, e as aparições públicas do Führer ficavam cada vez menos frequentes. Porém, a posição de Hitler e de seus compatriotas do eixo estava para enfrentar a maior ameaça até a data, quando uma força de invasão aliada partiu da costa sul da Inglaterra para libertar a França e começar a avançar para Berlim. O dia D, 6 de junho de 1944, foi um grande ponto de virada. E se as coisas não tivessem saído a favor dos aliados, o resultado da Segunda Guerra Mundial poderia ter sido a vitória nazista. Sob o comando supremo do general Dwight Eisenhower, as praias da Normandia eram o alvo. E isso deu uma grande vantagem aos aliados, porque os alemães esperavam que o plano de invasão fosse atacar Calais partindo de Dover. Com os norte-americanos tomando a extremidade de Cherbourg do litoral, desembarcando nas praias com o nome de código Utah e Omaha, as forças britânicas chegaram ao litoral em Gold, Juno e Sword, levando a Operação Overlord em direção a Caen. Ao fim do primeiro dia, 130 mil soldados haviam desembarcado em segurança,
e em um mês, mais de 1 milhão de soldados aliados haviam levado a luta de volta para a França. Mesmo assim, os aliados encontraram áreas de resistência alemã e, apesar do sucesso do dia D, Hitler não iria desistir sem luta. E quando o verão de 1944, um dos mais instáveis já registrados, deu lugar ao outono, os aliados ficaram cientes de que ainda teriam uma luta longa, feroz e muito perigosa à frente. Enquanto isso, no leste, os russos também faziam a sua parte, botando impiedosamente a operação chamada Bagration em ação. O objetivo da Bagration era expulsar todas as forças alemãs do que é hoje a República da Bielorrússia de volta para a Polônia. E os resultados foram brutais. Os historiadores descrevem essa operação como uma das mais sangrentas já vistas pelo homem. Porém, o mais importante para os aliados é que ela também foi descrita como a mais calamitosa derrota de todas as forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho fez um rápido progresso e logo chegou à Polônia, dizimando unidades do exército alemão pelo caminho, infligindo baixas que ultrapassaram 670 mil. E com as forças de Hitler totalmente espalhadas depois do dia D, não houve chance de enviar reforços. Essas perdas alemãs tão devastadoras no leste, na Operação Bagration, combinadas com aquelas no oeste durante o dia D e nos meses seguintes, viraram rapidamente uma grande causa de preocupação para o povo alemão, e o moral baixou definitivamente. Hitler precisava fazer alguma coisa, e rápido, para provar que os nazistas ainda estavam no controle, e revelou sua arma secreta. A V1 estava em produção desde o início da guerra, mas foi só agora que Hitler usou o poderoso míssil em seu inimigo. A grande vantagem da V1 era que ela não necessitava de piloto, e quando disparada, a precisa tecnologia rastrearia o alvo e detonaria a bomba com exatidão mortal. Elas logo foram batizadas de bombas zumbido, por causa do alto ruído de zumbido que o pulso do motor a jato fazia. E as pessoas sempre sabiam quando elas iam explodir, porque quando o zumbido parava, havia um fatídico silêncio de 15 segundos antes que quase 1 tonelada de explosivos fosse detonada. Hitler concentrou as V1 em Londres, onde um dano imenso foi causado. A devastação levou à evacuação imediata de todas as crianças de Londres. Mas os britânicos foram muito rápidos em rechaçar esses ataques. E das 2.452 que foram disparadas, a RAF conseguiu derrubar mais de 1/3. E mais, uma supressão de informações por parte da imprensa britânica fez com que os alemães não tivessem ideia do quão bem-sucedidos haviam sido os ataques. E, embora mortal, a arma secreta de Hitler veio tarde demais para que ele ganhasse a guerra. Na França, a pouca quantidade de combustível estava causando um problema para os aliados. E isso foi provocado pela falta de portos com águas profundas para o desembarque de suprimentos. Montgomery, agora com a patente de marechal de campo, estava ocupado no norte, planejando um avanço à Alemanha e à Bélgica. Mas Eisenhower o aconselhou a virar a atenção para o porto de Antuérpia, para abrir um porto de desembarque útil que iria melhorar a posição geral dos aliados. Montgomery, embora adorado por seus homens, tinha a reputação de ser difícil de ser comandado, e foi em frente com o avanço que havia planejado, usando a desculpa de que a estratégia de Eisenhower necessitava de um suprimento de combate, o que na época não seria possível.
Com o nome de código de operação Jardim Mercado, Montgomery avançara no fim de setembro com investidas curtas e concentradas através do rio Reno. O Reno era uma das maiores barreiras naturais entre os aliados e a Alemanha. Então, a maior meta da operação Jardim Mercado era assegurar que as pontes permanecessem intactas, o que permitiria um avanço rápido em direção a Berlim. A parte mercado da missão referia-se ao ataque aéreo em grande escala, que era vital para o posicionamento, e a parte jardim fazia referência às tropas da infantaria. Para a operação ser um sucesso, essas duas forças precisavam trabalhar juntas, em perfeita harmonia. Mas, devido à falta de planejamento, os problemas começaram a surgir. Operações anteriores grandes como essa levaram meses de planejamento e ensaio. Mas os preparativos para a Operação Jardim Mercado foram completados em apenas uma semana, sem ensaio e quase sem treinamento tático. Outros comandantes estavam preocupados com a imprevisível operação, mas Montgomery teimosamente manteve-se firme, mesmo quando viu provas fotográficas de linhas ameaçadoras de tanques muito próximas a algumas áreas de pouso, que ele descartou como sendo não operacionais. A Operação Jardim Mercado falhou, em parte, por causa da situação dos combustíveis, devido ao fracasso dos aliados em assegurarem um porto, e isso significava que os alemães tiveram tempo suficiente para enviar reforços e consolidar sua posição. Houve cerca de 20 mil baixas aliadas quando Montgomery foi forçado a bater em retirada e um tempo precioso foi perdido. Agora era vital que fosse encontrada uma solução para o problema do combustível, porque sem uma rota de suprimento estável, o avanço dos aliados ocidentais para Berlim ficaria seriamente prejudicado. Como Eisenhower queria no início, o porto belga de Antuérpia era o próximo alvo dos aliados. Mas enquanto a feroz batalha de Schlett prosseguia, isso ficou longe de ser uma tarefa fácil para os aliados. A batalha começou em 2 de outubro ao longo do rio Schlett. E apesar do fato dos alemães terem oferecido uma resistência feroz ao defenderem o porto, ele finalmente foi tomado e imediatamente posto em funcionamento para o abastecimento aliado. A abertura de Antuérpia, combinada com a captura bem-sucedida do porto maior de Marsella, no sul da França, finalmente pôs um fim à paralisante escassez de suprimentos que ameaçava a posição cada vez melhor dos aliados. O início de outubro também viu o fim do levante de Varsóvia, que é tão controverso hoje como nunca. O levante viu os nacionalistas poloneses lutando para libertar a sua capital dos alemães. O levante foi uma grande parte da Operação Tempestade do exército interno polonês, que visava libertar a Polônia dos nazistas antes que os soviéticos pudessem assumir o controle. Mas logo ficou claro que Varsóvia estava muito fortemente guardada para os poloneses lutarem sozinhos, dando aos russos a oportunidade perfeita para acertar velhas contas. Após a Operação Bagration, o Exército Vermelho estava a menos de 10 quilômetros do combatível exército interno polonês, quando recebeu ordens para parar abruptamente. Os soviéticos ficaram olhando enquanto os poloneses continuavam a travar uma batalha sangrenta durante 64 dias, antes de finalmente agitarem a bandeira branca da rendição. No coração da controvérsia está a especulação sobre as razões por trás do líder russo Joseph Stalin para não ajudar o exército interno polonês. Alguns historiadores sugerem que Stalin fez o exército parar para que a frente interna polonesa pudesse ser derrotada, porque ela faria oposição ao regime soviético depois da guerra. Enquanto a explicação russa foi que a falta de combustível e a exaustão total evitaram uma intervenção oportuna contra os alemães. Que os soviéticos estiveram ocupados durante outubro é inegável. E no dia 6, eles iniciaram a ofensiva Debrecen, no leste da Hungria. Se os russos conseguissem assegurar a área, isso daria a eles um portão totalmente aberto para a Alemanha pelo sul.
O ataque feroz começou com a segunda frente ucraniana arrasando o terceiro exército húngaro. Mas então o progresso diminuiu e os alemães conseguiram montar uma forte linha defensiva. Os soviéticos trataram os civis da Hungria com o maior desprezo, cometendo atrocidades que deixaram os soldados húngaros ainda mais determinados. E apesar de estarem em menor número, junto com os alemães, eles conseguiram assegurar que a Batalha de Debrecen terminasse em igualdade. Mas o eixo não iria conseguir manter os russos longe por muito tempo. E no dia 4 de novembro, o Exército Vermelho conseguiu tomar a capital húngara, Budapeste, e a área em volta. Outubro também viu a libertação de Atenas. A Grécia havia sido invadida pelos italianos em 1940, mas conseguiu enfrentá-los até que Hitler relutantemente enviou seus homens em 41. E daí até 44, a Grécia foi uma nação ocupada, sob o controle do eixo. Porém, o exilado governo grego conseguiu montar um exército que tornou-se muito útil para os aliados nas campanhas do norte da África e italiana. Nesse ponto, em 1944, os russos já estavam avançando para a Romênia e a Iugoslávia, e as forças alemãs que ocupavam a Grécia fizeram uma retirada estratégica, porque estava em perigo de ser arrasada pelo avanço soviético. E quando os aliados ocidentais assumiram o controle após libertarem Atenas, o governo grego no exílio voltou uma semana depois. Porém, Hitler agora não tinha que se preocupar apenas com a perda de território. A paranoia e a desconfiança do povo em relação a ele também cresciam. E isso não era sem fundamento, porque houve vários atentados contra a vida de Hitler durante 1944. Mas a Operação Valkyria, em 20 de julho, chegou mais perto de ser bem-sucedida. O ataque foi realizado por Klaus von Stauffenberg, um oficial da equipe pessoal de Hitler que usou a sua posição privilegiada para chegar perto o suficiente para plantar uma bomba em uma reunião em que estavam o Führer e seus oficiais de mais alta patente. Von Stauffenberg viu a grande explosão antes de voltar a Berlim para executar o próximo estágio da operação. Mas rapidamente chegou a ele a notícia de que Hitler sobrevivera milagrosamente. Foi só uma questão de horas até von Stauffenberg ser caçado e executado. Mas a extensa investigação para encontrar todos os envolvidos estava apenas começando. A brutalidade com que os acusados foram tratados não teve limites, e até alguns aliados mais próximos de Hitler estavam implicados no golpe. O nome mais chocante que apareceu foi sem dúvida de Erwin Rommel, a tão confiável raposa do deserto de Hitler, que havia lutado tão duramente pela causa nazista no norte da África. Rommel foi então escolhido para uma distinção maior, porque ficou óbvio no final de 1943 e em 44 que uma invasão aliada da França tornava-se cada vez mais provável, e ele recebeu a tarefa de defender a costa francesa. Quando o dia D finalmente despontou, pegando os alemães com a guarda baixa, Rommel fez tudo o que podia para responder, mas o destino rapidamente aplicou a ele um outro golpe cruel. No dia 17 de julho, um ataque aéreo resultou no bombardeio do carro de Rommel, e ele foi hospitalizado com ferimentos graves na cabeça. Durante a sua carreira militar, Rommel sempre fora contra alguns elementos do regime nazista, principalmente os maus-tratos aos judeus. E quando vieram as investigações depois da tentativa de assassinato de 20 de julho, a raposa do deserto ficou sob suspeita. Quando foram localizados documentos no quartel-general do golpe, o nome de Rommel estava lá, não só como potencial apoiador, mas também como possível líder.
seu assassinato e a subsequente tomada do poder fossem bem-sucedidos. Embora não houvesse provas reais de comunicações dos conspiradores com Rommel, os inquisidores nazistas ativeram-se ao caso do homem ferido. Infelizmente, enquanto Rommel recuperava-se no hospital, falou sobre a sua insatisfação com elementos do regime de Hitler, e isso foi admitido como prova positiva de que ele era um traidor da causa. O chefe da chancelaria do partido nazista, Martin Bormann, estava convencido de que Rommel era culpado e pressionou para que o caso fosse levado ao Tribunal Popular. Mas em 14 de outubro de 44, Rommel recebeu uma visita de 2 oficiais nazistas que tinham uma proposta para ele considerar. Rommel era, é claro, altamente respeitado e era um herói do povo alemão. E por isso, sem dúvida, ele teve direito a uma escolha. Os oficiais o informaram de que ele poderia enfrentar Bormann e o Tribunal Popular, o que significava também que sua família e sua equipe seriam processadas ou poderia tirar a própria vida. Essa última hipótese significava que Rommel teria um funeral do Estado, com a sua família recebendo uma pensão integral e sua morte seria tratada como a de um patriota. Rommel despediu-se da família e saiu com os 2 oficiais, que apenas algumas horas depois ligaram para sua esposa para dizer que o seu marido estava morto. Ao povo alemão foi dito que Rommel morreu de ataque cardíaco e, conforme prometido, ele foi enterrado com todas as honras militares, com Hitler enviando o marechal de campo von Rundstedt como seu representante. Mas, enquanto Rommel era posto para descansar, a primeira grande batalha a acontecer em solo alemão estava sendo travada em Aachen. A Batalha de Aachen começou em 2 de outubro com os alemães lutando ferozmente para defender a sua cidade, que estava sob ataque pelos norte-americanos. Ironicamente, durante setembro, o comandante alemão da cidade de Aachen viu que seus homens iriam ficar em muito menor número, então ofereceu render-se aos norte-americanos que chegavam. De algum modo, em vez de ir para os aliados, a carta de rendição foi entregue a Adolf Hitler. E o infeliz comandante foi imediatamente preso e reforços alemães foram enviados. Apesar da corajosa luta travada pelos alemães, seus esforços foram em vão. Com os norte-americanos tendo quase 90 mil soldados a mais do que o seu inimigo, a batalha teria apenas um lado, para dizer o mínimo. Mas, pelo fato dos alemães estarem em seu próprio território, eles conseguiram manter suas linhas por um tempo e também infligiram pesadas baixas aos norte-americanos antes de sua inevitável derrota. Quando a batalha terminou, com uma decisiva vitória aliada em 1º de outubro, as baixas de ambos os lados ficaram próximos de 5 mil. Mas como os alemães também tiveram 5.600 de seus homens capturados, esse foi um alto preço a pagar em uma batalha que tinha um resultado previsto. Outubro realmente foi um mês-chave. E não foi só na Europa que houve luta pesada. No Pacífico, os norte-americanos estavam ao menos começando a ter vantagem contra os japoneses. E as batalhas travadas entre 43 e 44 estavam forçando os japoneses a se afastarem da relativa segurança de suas bases insulares sul e central. Quando os japoneses assumiram o controle das Filipinas em 1942, o comandante norte-americano das forças dos Estados Unidos no Extremo Oriente era o general Douglas MacArthur. E o próprio presidente Roosevelt mandou que MacArthur deixasse as Filipinas, onde ele estava baseado. MacArthur ficou relutante em partir, sentindo que o exército dos Estados Unidos devia ao povo das Filipinas ficar e lutar. E considerou até pedir exoneração do cargo para continuar como soldado raso. Porém, no fim, MacArthur seguiu ordens e partiu para a Austrália, mas não antes de jurar voltar para ver as Filipinas
E em 20 de outubro de 1944, MacArthur e sua equipe ficaram com água pelos joelhos ao seguirem para a costa da ilha filipina de Leyte, para que o general norte-americano cumprisse a sua promessa. A Batalha do Golfo de Leyte, um corpo d'água a leste da ilha de Leyte, envolveu a Marinha dos Estados Unidos e a Imperial Japonesa e foi travada entre 23 e 26 de outubro. Essa foi considerada por muitos como a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, de toda a história naval, ela pode ser separada em 4 grandes batalhas. O almirante de esquadra William Halsey estava no comando pelos norte-americanos e seu planejamento profundo, combinado com uma liderança determinada, levou os aliados em 26 de outubro a conseguir uma vitória decisiva, apesar de estarem sujeitos aos primeiros bombardeios kamikazes já organizados. Os soldados que agora lutavam pela ilha de Leyte estavam a salvo de um ataque por mar, e embora ainda houvesse muito a percorrer, a maré no Pacífico estava com certeza fluindo a favor dos Estados Unidos. Porém, enquanto o resultado no Pacífico ainda estava longe de estar certo, os aliados ocidentais nessa época estavam começando a acreditar que a vitória na Europa e o fim do reinado de terror de Hitler estavam à vista. Enquanto o Exército Vermelho Russo fazia um progresso rápido e brutal, os norte-americanos descobriam que combater os alemães em sua terra natal era uma questão perigosa. Um grande exemplo foi a Batalha da Floresta de Hurtgen, uma área que beirava a fronteira entre Bélgica e Alemanha. Após o choque imediato do dia D, os alemães conseguiram consolidar sua posição e reforçaram as suas defesas, o que pelo menos retardou o avanço aliado. Enquanto os aliados avançavam para a Alemanha, um de seus maiores objetivos era expulsar todos os soldados de Hitler dessa área de floresta densa, o que, por sua vez, evitaria que os alemães reforçassem as suas linhas de frente para o norte, entre Aachen e o rio Ruhr. O confronto começou em 19 de setembro e tornou-se a batalha mais longa em solo alemão na Segunda Guerra Mundial. Ela também estava destinada a tornar-se a mais longa batalha na história dos Estados Unidos. E como o assunto só seria concluído em fevereiro de 45, esses foram realmente os primeiros estágios. Para os alemães, essa era uma parte vital de território a manter, principalmente porque Hitler ainda estava planejando um grande retorno com a sua ofensiva das Ardenas, que seria mais conhecida como a Batalha do Bolsão. Essa seria uma área de concentração importante para os muitos soldados, veículos e armamentos requeridos para pôr o plano em ação. Os norte-americanos naturalmente tinham a sua própria pauta, que incluía tomar o controle da represa do rio Ruhr, que poderia ser aberta para inundar a área toda, que era o que eles poderiam querer fazer, ou, mais importante, evitar que os alemães fizessem. Em 5 de outubro, em uma primeira fase maior, a 9ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos atacou a cidade de Schmidt, que era um elo significativo da cadeia alemã de suprimentos. A batalha foi feroz, com os dois lados precisando manter sua posição, e apenas em 16 de outubro, a combativa 9ª Divisão foi reforçada. Em apenas 11 dias, 4.500 soldados americanos foram perdidos, servindo para avisar que os alemães estavam longe de estarem batidos. E, como resultado, os reforços aliados chegaram densos e rapidamente,
capturando Schmidt em 3 de novembro. Assim como a determinada resistência alemã, o terreno também era difícil, porque Hürtgen era uma floresta de coníferas extremamente densa, quase sem estrada alguma, restringindo o acesso de veículos. Nas poucas clareiras, os alemães montaram suas armas para disparar com precisão mortal e também conseguiram plantar campos minados que foram cobertos pela neve do inverno de 1944. A densa floresta causava problemas igualmente para os aviões aliados, porque impedia o apoio aéreo para os soldados em terra. O terreno virou um problema ainda maior na segunda fase do ataque, porque o tempo não só havia piorado, como também os tanques tornaram-se essenciais na batalha. Os engenheiros norte-americanos conseguiram explodir as rotas de tanques na zona de batalha, mas esse era um exercício perigoso. Enquanto a batalha continuava, o tempo e as condições de luta deterioravam-se, e muitas vidas foram perdidas simplesmente como resultado de geladura, pé de trincheira e exaustão aguda. Muitos dos norte-americanos que lutavam aqui também estiveram envolvidos nos desembarques da Normandia, e alguns que testemunharam a sangrenta batalha pela praia Omaha, onde mais de 3.000 soldados foram assassinados, comentaram que, comparada à Batalha da Floresta de Hürtgen, Omaha tinha sido um passeio no parque. Dos 120.000 soldados norte-americanos envolvidos em Hürtgen, cerca de 33.000 foram mortos ou incapacitados. E embora ela tenha resultado em uma vitória aliada, foi muito cara, principalmente considerando-se que as baixas alemãs foram menos da metade das sofridas pelos norte-americanos. Com o passar do tempo, embora a captura de Antuérpia e de seu grande porto tenha melhorado a situação dos suprimentos, levar combustível até os aliados continuava a ser problemático. Os nazistas ainda estavam ocupando as áreas vizinhas e a ilha de Walcheren, com seu ponto privilegiado com vista para o estuário do Scheldt, era guardada pelo 15º Exército Alemão. O marechal de campo Montgomery deu instruções para que a área de Scheldt fosse o alvo, e a operação Infatuate foi iniciada, com a tarefa de acabar com a ameaça alemã à rota de suprimento de combustíveis para os aliados, confiada ao 1º Exército Canadense. O bombardeio aos defensores alemães começou no fim de outubro, mas só no dia 1º de novembro os canadenses conseguiram desembarcar na ilha Walcheren. Mas os alemães continuaram a oferecer uma luta feroz, até que lenta, mas certamente, os canadenses liberaram cada seção e a fase final começou em 8 de novembro. Após dias de pesado combate, cerca de 40.000 soldados alemães na ilha Walcheren e na área em volta renderam-se enquanto os soldados canadenses completaram a sua missão. No fim de novembro, o porto de Antuérpia estava em pleno funcionamento e o suprimento de combustível para os aliados não era mais um problema. Logo após os desembarques anfíbios dos aliados na ilha Walcheren, outros portos também foram capturados. E enquanto os números aumentavam, mais forte ficava a posição dos aliados. O porto de Zeebrugge, no noroeste da Bélgica, também havia sido capturado pelos aliados no início de novembro, marcando a libertação total da nação belga. Essa, com certeza, foi uma má notícia para Hitler e seus sonhos de um Reich de 1000 anos. Mas o Führer alemão ainda não estava pronto para desistir de seus sonhos de dominação do mundo. Mais uma vez, ele virou sua atenção para atacar a Grã-Bretanha, disparando o novo e melhorado míssil V2 contra Londres. Os engenheiros alemães foram postos para trabalhar na melhoria da V1, que já infligira ao povo da Grã-Bretanha um golpe terrível. Porém, a V1 avisava sua chegada devido ao forte zumbido que fazia,
e refinar a V2 para que ela fosse silenciosa melhoraria dramaticamente a sua efetividade. A velocidade e a trajetória também foram melhoradas, tornando quase impossível que as V2 fossem abatidas por armas antiaéreas. A V2 foi o projeto individual mais caro do Terceiro Reich de Hitler, e a 100.000 marcos Reich por foguete, o custo acabou virando um problema, mas não antes de Hitler, acreditando que ela fosse uma arma vencedora, criar 6.048 desses foguetes mortais. Também houve um trágico preço humano pago na produção dessas armas, porque elas foram manufaturadas em fábricas operadas por internos do campo de trabalhos forçados Mittelbau Dora. E cerca de 20.000 trabalhadores perderam a vida antes que as novas V2 de Hitler estivessem prontas para lançamento. As primeiras V2 foram disparadas, na verdade, em agosto de 44, mas foi apenas em meados de novembro que elas realmente atingiram o alvo, acertando a Grã-Bretanha cerca de 8 vezes por dia. Quando foram feitas tentativas de acertá-las no céu, choveram imensas quantidades de cápsulas de artilharia, causando mais danos do que o próprio foguete, e era preciso uma contraofensiva alternativa. Era evidente que, quando as V2 eram disparadas, pará-las era quase impossível, e os britânicos sabiam que a sua única esperança para destruir os foguetes era fazer isso antes de que eles fossem disparados. A princípio, a RAF tentou bombardear os locais móveis de lançamento da V2, mas isso provou ser proibitivamente caro em uma época em que conservar recursos valiosos era de vital importância. O próximo plano posto em operação foi passar informações erradas aos alemães sobre as direções nas quais lançar suas armas. A inteligência britânica trabalhou incansavelmente para que esses falsos relatórios de impacto fossem mandados de volta e finalmente conseguiram que os alemães direcionassem os foguetes V2 para alvos em áreas rurais menos populosas. Longe de resolver o problema, tais medidas apenas diminuíram o impacto e então, mais tarde, a forma mais bem-sucedida de contra-ataque seria o avanço aliado em direção a Berlim, visando empurrar os locais de lançamento das V2 nesse processo para fora de alcance. Mas isso ia levar algum tempo e, no final de 44, as V2 continuavam a ser uma ameaça muito real a Londres e às áreas vizinhas. Apesar da colossal despesa do projeto V2 e do inegável sucesso dos ataques a Londres, a arma milagrosa de Hitler faria pouca diferença no resultado da guerra. O espírito do povo de Londres continuava otimista, embora as V2 pudessem explodir a qualquer momento, enquanto as pessoas tentavam seguir com suas vidas diárias. Mais de 150 clientes e vendedores foram mortos na explosão de uma única V2 em uma loja em Woolworth. E no total, as V2 tiraram a vida de 2.754 civis britânicos e feriram mais de 6.500. Como dispositivo para punir seus inimigos, as V2 de Hitler com certeza eram efetivas, mas quando tratou-se de convencer os seus apoiadores de que os poderes do eixo ainda poderiam ganhar a guerra, apesar de atingirem alvo após alvo, as V2 não convenceram. Agora, era óbvio que o Terceiro Reich estava desmoronando. E até os oficiais de mais alta patente de Hitler estavam começando a perceber que a esperança estava perdida. Mas como um animal ferido, a máquina de guerra nazista ainda podia infligir danos terríveis em destruição. Hitler estava determinado a continuar lutando, e enquanto a posição alemã era com certeza examinada, foram postos em prática planos para uma última tentativa. Mas isso seria um esforço imenso para os soldados remanescentes.
Eles estavam com um efetivo baixo. A Luftwaffe, nesse estágio, havia sido bem neutralizada pela RAF. E enquanto o suprimento de combustível dos aliados melhorava, os nazistas foram deixados lutando depois que seus campos de petróleo romenos haviam sido bombardeados. Hitler sabia que precisava fazer alguma coisa grande. Mesmo ficando cada dia mais irracional, ele percebeu que uma vitória absoluta era impossível, mas acreditava que poderia defender a Alemanha em longo prazo se neutralizasse a frente ocidental em curto prazo. Como já havia sido provado, as desgastadas unidades alemãs não eram páreo para o brutal exército vermelho russo, porque este tinha um efetivo muito maior. Então, Hitler virou sua atenção para um plano que dividiria os aliados, realçando as dificuldades que eles enfrentariam ao negociar os acordos pós-guerra. Ele queria principalmente que norte-americanos e britânicos se separassem dos soviéticos, e também acreditava que as tensões entre Montgomery e os generais norte-americanos poderiam ser exploradas, e usou isso em sua vantagem. Em seu desespero, Hitler acreditava que só precisava ganhar tempo suficiente para produzir armas maiores e mais poderosas. Então foram feitos planos para uma ofensiva maior. Os estrategistas militares ofereceram muitas operações potenciais a Hitler, mas só duas seguiram para séria consideração. As duas visavam o exército dos Estados Unidos, porque Hitler acreditava que o público norte-americano, que relutara em apoiar os planos de Roosevelt para entrar na guerra no início, exigiria a retirada de seus maridos e irmãos do conflito europeu, se eles fossem sofrer baixas pesadas e fossem derrotados em uma grande batalha. O primeiro plano requeria um ataque em duas frentes aos soldados norte-americanos em Aachen, também com a missão adicional de cercar o 9º e o 3º exércitos norte-americanos. Isso acabou sendo rejeitado porque havia pouca chance de causar a divisão anglo-americana. Mas o segundo plano tinha muito mais abrangência. Usando as suas características táticas Blitzkrieg, o objetivo nazista era dividir as linhas norte-americanas e britânicas e capturar o porto de Antuérpia, o que iria não apenas cortar o acesso aliado a suprimentos, mas também prender 4 exércitos completos atrás das linhas alemãs. A operação recebeu o nome ameaçador de A Vigília sobre o Reno, mas estava destinada a passar à posteridade como a Batalha do Bolsão. Em setembro de 44, a área de ataque foi discutida em detalhes. Hitler insistia em usar as Ardenas como área de concentração para a batalha. Um sucesso aqui, na Batalha da França, em 1940, fora crucial, e era improvável que os aliados suspeitassem que um ataque nazista viesse dessa região, porque estavam concentrados em seu avanço em direção a Berlim. Muitos dos comandantes de Hitler eram contra a Vigília do Reno por várias razões diferentes. Alguns achavam que o terreno montanhoso era simplesmente muito desafiador. Outros ficaram preocupados do tempo estar claro, porque então a poderosa presença aérea aliada poderia avistar as forças da infantaria alemã com incrível facilidade. E com a Luftwaffe incapaz de competir nos céus, o plano teria pouca chance de sucesso. Até os comandantes a cargo da operação também tinham dúvidas. Os marechais de campo Walter Model e Gerd von Rundstedt acreditavam que a tarefa adicional de capturar o porto de Antuérpia era arriscada demais e ofereceram uma estratégia alternativa a Hitler, mas este insistiu que os planos de batalha prosseguissem sem alteração. A Vigília do Reno requeria 45 divisões com unidades extras para formar uma linha defensiva quando a batalha começasse. Com a escassez de efetivo de que o exército alemão sofria, eles só conseguiram reunir 30 divisões. E isso realmente exigia as suas últimas reservas. Divisões inteiras de veteranos de guerra e jovens recrutas foram agrupadas.
E se o desespero não fosse tão grande, eles teriam sido dispensados por não servirem para o serviço ativo. Essa era realmente a última chance de Hitler salvar alguma coisa de anos de luta. E ele não teve escolha senão arriscar tudo. Os suprimentos de combustível dos nazistas, cada vez menores, com certeza eram um obstáculo e até adiaram a data de início de 27 de novembro para 16 de dezembro. Mas essa era a última data possível para que o ataque aos norte-americanos pudesse ter alguma chance de sucesso. Hitler não poderia suportar mais adiamento algum. A inteligência alemã havia calculado cuidadosamente que a data mais provável para um ataque soviético para abrir a estrada para Berlim seria 20 de dezembro. A vigília do Reno teria que ter começado antes dessa data, porque Hitler estava bancando que Stalin seguraria o seu avanço para poder ver qual seria o resultado se os norte-americanos fossem atacados. Já fazia algum tempo que o destino não sorria para os alemães, e para essa operação pender para o seu lado, a sorte teria que fazer a sua parte. Para começar, o espesso nevoeiro que cobriu a zona de guerra foi uma ótima notícia para os alemães, porque significava que o apoio aéreo aliado pouco poderia fazer na batalha. E também os alemães conseguiram manter os seus planos em segredo total, e o elemento surpresa com certeza daria maior vantagem a eles. Os norte-americanos, sem dúvida, tinham um efetivo superior, então era vital, se os alemães quisessem ter alguma chance, que o ataque fosse uma surpresa completa. Desde que a tentativa de von Stauffenberg de assassinar Hitler quase fora bem-sucedida em julho, a segurança havia sido reforçada. Mas os assuntos relativos à ofensiva das Ardenas eram rastreados e controlados para evitar que qualquer informação vazasse para o inimigo. Proveitosamente para os alemães, a resistência francesa não chegava até as Ardenas, o que significava que os aliados não podiam confiar em seu conhecimento local para entender o que estava acontecendo, e as transmissões alemãs de rádio eram mantidas em um mínimo absoluto. Em vez de telefones, telégrafos e teleprinters foram usados pelos comandantes para organizar manobras e comunicações, o que significava que um dos itens mais valiosos dos aliados até a data, a outra, que normalmente interceptava todas as operações alemãs, tornou-se quase inútil. Os alemães também empregaram táticas similares às usadas por Eisenhower, quando este planejou a Operação Overlord, com todos os movimentos ligados à ofensiva das Ardenas sendo realizados à noite, sob o manto da escuridão. Porém, apesar da extensão que os comandantes cobriram, chegou à inteligência aliada a notícia de uma possível operação ofensiva alemã em grande escala. Mas os aliados não conseguiam ver como um curso de ação seria possível para os quase vencidos nazistas, e os avisos foram ignorados porque eles seguiam a sua própria pauta, chegando cada vez mais perto de Berlim. Como consequência, poucos reconhecimentos aéreos foram realizados pelos aliados, e o plano mestre de Hitler passou totalmente despercebido. Começando por volta das 5 horas da manhã de 16 de dezembro, foi deslanchado um bombardeio devastador sobre os desatentos soldados norte-americanos baseados nas Ardenas. Todas as divisões nazistas marcadas para unirem-se ao ataque acompanharam. E às 8 horas da manhã, a batalha era intensa. O denso nevoeiro que formara-se na noite anterior realmente ajudou os alemães, tornando impossível a resposta aérea aliada. Mas, como as condições pioraram, o nevoeiro acabou sendo menos vantajoso, porque os soldados atacantes foram forçados a seguirem um ritmo muito mais lento do que o esperado. Com a vantagem da surpresa, mesmo com o número de soldados muito limitado, as divisões alemãs conseguiram cercar 2 regimentos norte-americanos em um movimento de pinça e os forçou a renderem-se.
toda a volta, a luta intensificara-se e a violenta batalha continuou, enquanto o clima ficava cada vez pior e o avanço alemão ficava ainda mais lento. Tudo começou a ficar atrasado e, como os norte-americanos estavam agora cientes do que estava acontecendo, enquanto batiam em retirada, explodiam pontes e depósitos de combustível ao longo do caminho, o que diminuiu ainda mais o progresso alemão. Para os alemães, a raiva e a frustração resultaram em um tratamento altamente desprezível aos norte-americanos capturados. Massacres sangrentos tornaram-se comuns, enquanto Hitler dava ordens aos seus soldados para travarem a batalha com brutalidade para assustar o oponente. E embora o fim da guerra estivesse à vista, milhares de norte-americanos seriam mortos nas Ardenas. Apenas um dia após o começo da operação, os alemães capturaram uma estação norte-americana de combustíveis perto da cidade de Malmedy e, ao prosseguirem, eles encontraram um pequeno grupo de soldados norte-americanos que, após uma rápida batalha, renderam-se. Esses soldados, junto com os prisioneiros de guerra da estação de combustíveis, foram reunidos em um campo e baleados, um ato de violência covarde e gratuito que não dava absolutamente vantagem alguma aos alemães. Esse ato fútil de brutalidade foi mais tarde tratado como crime de guerra, e o massacre de Malmedy, como ficou conhecido, foi julgado em 16 de maio de 1946, e o comandante responsável por ordenar a atrocidade foi sentenciado à morte por enforcamento com 42 outros membros de sua divisão. E mais, a ocorrência do massacre de Malmedy e outros similares nas últimas semanas de 44 tiveram um impacto negativo em quem os cometeu. Quando as notícias chegaram aos norte-americanos que lutavam nas Ardenas, eles ficaram mais determinados do que nunca a suportar um ataque alemão. O caso em questão foi quando os alemães conseguiram cercar os norte-americanos em Bastogne. O general brigadeiro McAuliffe, comandante norte-americano dos soldados, recebeu uma carta dos alemães exigindo uma rendição imediata. Para o comandante do Exército dos Estados Unidos, da cidade sitiada de Bastogne. Sua sorte na guerra está mudando. Há apenas uma possibilidade de salvar suas tropas cercadas da aniquilação total. Essa é a rendição honrosa da cidade. Se você rejeitar a nossa proposta, 6 batalhões estão prontos para aniquilar você e suas tropas. Isso acarretará em pesadas baixas civis, que não condizem com a humanidade americana. Qual a sua resposta? Doidos! A resposta em uma palavra de McAuliffe: doidos. Entrou para a história, e embora a batalha de Bastogne estivesse em andamento, o sonho de Hitler de uma notória última resistência, que iria, no mínimo, salvar um pouco do orgulho nazista, começou a esvair-se. O resultado da Batalha do Bolsão não seria decidido em 1944, e como a luta continuou pelo Natal e pelo Ano Novo, o número de baixas dos dois lados continuava a crescer. O ano de 1945 estava destinado a trazer paz ao mundo destruído pela guerra. Mas enquanto o avanço para Berlim e a derrota decisiva de Hitler prosseguiam, os dias de Roosevelt, Churchill e Stalin, trabalhando juntos como aliados, começavam a chegar a um fim inevitável.